Bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estávamos aqui ontem, tivemos uma aula importante aqui e eu estou com a voz um pouco cansada. Criança dá trabalho, né? Para ensinar crianças. E velho, irmã Regina, dá mais trabalho ainda, né? Diz que papagaio velho não aprende a falar. Eu não sei, né? Eu estou tentando fazer uns falarem, mas vamos falar assim. Muito bem. E estamos agradecidos pelo que Deus tem feito por nós, pela sabedoria e pelo privilégio de poder trabalhar para Ele. Então, nada que você faz para Deus é esquecido, não. Então, se você pode, ajude a Deus naquilo que você é solicitado. Às vezes é só vir à igreja, a dizer amém, né? Engrossar as fileiras daqueles que creem também. Eu lembro da história de um cego. Ele era cego e ele se comunicava pelo braille. Além de ser cego, ele era surdo. E ele ia à igreja. E um dia, uma repórter ficou intrigada e consultou ele, fez uma entrevista, perguntou através do braille por que ele ia à igreja se ele não podia ouvir, se ele não podia ver, se ele não podia interagir com aquele grupo. Por que ele ia à igreja? Não precisava ir, não é? Cego, surdo, mudo. Ia na igreja fazer o quê? Mas então ele deu essa resposta que eu espero que você nunca esqueça. E você tome isso como meta de vida. O cego, surdo e mudo, pelo braille, de alguma forma respondeu: eu quero que todos saibam de que lado eu estou. Eu estou do lado dos crentes. Então, quando você vem à igreja, quando você sai de casa e você pensa que é pouca coisa, não é. Você está demonstrando ao mundo todo de que lado você está. Domingo de manhã você veio à igreja em comemoração da ressurreição de Jesus Cristo. Toda vez que um crente se movimenta de manhã, no domingo ele está dizendo: alguma coisa acontece hoje. É o quê? A comemoração. Jesus, num dia de domingo, às 9 horas da manhã, estava acordado da morte. E nós estamos aqui. E por essa razão, reunimos no primeiro dia da semana para comemorar a ressurreição. Porque há um novo pacto. O velho pacto incluía reunir-se ao sétimo dia. Mas nós temos um pacto novo. Aquele pacto foi cumprido. Então, no primeiro dia da semana, ou no oitavo, como você desejar, nós nos reunimos para comemorar a vitória sobre a morte. Então, não é pouca coisa você vir à igreja. Faça isso com alegria. É seu trabalho, é difícil, está chovendo, você está cansado, teve que colocar combustível e teve que pegar ônibus. Muito bem, o que está acontecendo? Jesus Cristo ressuscitou. Alguém ficou em casa para assistir a programação da televisão, ou ver um filme, ou ver alguma desses programas imorais. Mas você achou mais importante vir à casa de Deus. Isso não é esquecido. Amém? Então, é realmente importante e recompensador servir a Deus. Eu estou aqui um pouco rouco, mas eu tenho ainda disposição para servir a Deus. Nós temos uma senhora nos visitando, seja bem-vinda. Você não conhece a irmã Osana? Não conhece não, né? Não conhece? Gente, não fique perto dela não, viu? É capaz da senhora se complicar. Obrigado. Agradeço sua visita. A senhora veio porque a convite de alguém, não? Ah, não. Veio sim, irmã, a convite de Deus, né? Amém.
Ah, tá. Ah, muito bem. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Sempre que passar pela rua, quiser entrar aqui, as portas estão abertas. Essa é a casa de Deus. Todos são bem-vindos, né? Às vezes me atrapalha, irmãozana, me perdoe. Às vezes faço confusão, mas dá tudo certo no final. Nós não somos uma denominação. Nós somos a igreja do Deus vivo. E isso também não é uma denominação. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Só existe uma igreja, ou ainda duas, uma verdadeira e uma falsa. Não tem várias igrejas. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus terá uma igreja, não duas igrejas. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uma igreja. Não existem duas igrejas. Existe uma igreja só. Mas sabemos que há a falsa igreja. Então, você pode dizer que tem duas igrejas. Uma de Jesus e uma de Satanás. É verdade que nós, os brasileiros, normalmente somos considerados católicos já por nascimento, porque a religião católica é a oficial do nosso país, nós somos um país católico, ou éramos antigamente, porque muitos estão se tornando evangélicos, crentes, mas de uma forma geral, somos um país cristão. Como eu tenho andado no interior, e se você tem ido ao interior, se você o conhece, o interior, o catolicismo, durante muito tempo, tem muita força nos interiores. E as pessoas querem servir a Deus, encontram um padre, um homem celibatário, disposto a servir a Deus, eles acham isso algo muito importante, e penso que é importante. Então, tem na igreja como a referência de fé, e tomam o catolicismo por guia e dizem: nasci católico, morro católico. Eu não penso que essa palavra é boa. Ele devia dizer: nasci cristão, morrerei cristão. Mas o fato é que muitas pessoas não conhecem a história da igreja. Eu, sendo um batista durante 19 anos, não conhecia. Eu não conhecia nem a história da Igreja Batista. E se você sair perguntando a pessoas que são de algumas igrejas, perguntar como é que começou a sua igreja. Você pertence ao quê? Você é crente? Sou. Eu pertenço a Jesus. Muito bem. Você congrega onde? Eu congrego na igreja fulana de tal. Qual é a história dela? Começou quando? Por que você crê assim? Ela vai dizer: eu não sei, eu estou começando agora, vamos perguntar ao nosso pastor. As pessoas não sabem a história da igreja, não sabem o porquê. E eles vão dizer: eu sou um batista, eu diria. Por que você é um batista? Se você me perguntasse: eu sou um batista porque, bem, a minha mãe era batista. Quando eu nasci batista, fui à igreja. E o que aconteceu? Houve um momento no culto que o pastor perguntou: quem quer aceitar Jesus como Salvador? E eu levantei a mão e disse que queria. E alguém perguntaria: você disse que queria aceitar Jesus ou que você queria ser batista? Eu ficaria todo atrapalhado. Não, eu aceitei Jesus. Mas como eu estava na igreja batista, que minha mãe me ensinou, e era o melhor que ela sabia, ela era cristã, então eu fiquei batista. Ah, entendi, vamos pular essa parte. Bem, e como é que os batistas começaram? Eu não vou saber lhe dizer. Aí você me pegou. Eu vou ter que estudar para lhe dizer. Mas o fato é que eu sou de Jesus. E aí, talvez, se eu fosse ser um espertinho, eu sairia pela tangente. Mas os batistas têm uma história. E nem todos sabem. Mas, acima dos batistas, está a igreja de Jesus Cristo, que tem a sua história, que abrange, que é maior do que a história dos batistas. Se todo o evangelho que você sabe é um evangelho batista,
eu não duvido que você será um salvo. Porque foi o máximo que você ouviu. É como se um serralheiro ou um carpinteiro, ele só tem um serrote. Você vai dizer que ele não é um carpinteiro só porque ele tem um serrote e um formão? O outro tem uma serra circular, tem uma maquita, tem uma oficina? Não, esse aqui é um carpinteiro, porque tem uma oficina e tem máquinas modernas. Esse outro só tem um serrote e uma talhadeira, um formão. Quem é o carpinteiro? Não tem a ver com quanto você tem, mas com quanto você pratica a sua profissão. Vocês me entendem? Então, se um homem, uma mulher, só aprendeu o que os batistas ensinam, e ele pratica aquilo certinho, se ele praticar direitinho mesmo, é capaz dele ir para o céu. Porque os batistas falam que Jesus é bom, que Jesus morreu pelos pecadores, que Jesus é o único caminho para a salvação, porque pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não dá para se salvar com isso, não? Dá, muito bem. Diz que você não pode estar roubando, mentindo, adulterando. O batista prega isso. Então, se você obedecer isto, você vai ser salvo. Só tem que o seguinte, os batistas também ensinam que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Até aí tudo bem. Mas os batistas ensinam que esses são três pessoas distintas. Do mesmo Deus em três pessoas distintas. Eu não posso entender isto. Deus não é três. A Bíblia nunca diz que Deus é três. Diz que Deus é um. Então, bom, mas isso impede minha salvação? Não. Você crê em Jesus, crê em Deus, crê no Espírito Santo e chega lá, no céu só encontra um. Se você disser, não vou embora, eu quero os três. Só tem um aqui, rapaz. Mas eu aprendi, não, você aprendeu errado. Misericórdia, me perdoe, Jesus. Eu fui ensinado que era três, mas é só um. Posso ficar por aqui? Pode, fique aí, rapaz. Vocês estão me entendendo? Eu não penso que ninguém vai para o inferno por causa disto. Agora, se você está conformado em ser apenas um batista, Deus te abençoe. Equivaleria ao carpinteiro dizer assim, eu estou muito bem equipado com o meu serrote aqui, corneta, não sei, corneta é uma boa marca de facão, né? Vamos dizer que corneta também fabrique serrote. Eu estou muito bem com esse meu serrote aqui, dessa marca importante, não quero nada de serra circular, serra de bancada, maquita, nada disso. Eu ando só com o meu serrote e vai dar certo. Tudo bem. Se uma pessoa chegar lá na Paraíba e disser assim, daqui para a África, para o velho mundo, é a menor distância para eu atravessar a nado. Pois bem, não vou de avião coisa nenhuma, eu vou aqui nadando. Ou eu vou de caiaque, perder dinheiro o negócio pagando passagem de avião, eu vou aqui que até queimo caloria. Se ele quiser tentar fazer essa jornada, você vai desejar que ele morra? Não. Olha, você vai... Mas eu consigo, rapaz, eu sou forte. Você que é fraco, não consegue, precisa viajar de avião, eu vou naturalmente, como nos tempos antigos. O que aconteceria? Se você desejasse que ele morresse no caminho, você seria uma pessoa ruim. Mas como uma mente sensatamente, você sabe que não é algo prudente ele fazer isto. Pois bem, se você tentar chegar no céu apenas com a doutrina de homem, de um batista, seria o equivalente a você tentar atravessar os continentes de caiaque, porque da Paraíba para a África é o trecho mais curto, não é? Para atravessar no mapa do novo para o velho mundo. O fato é que nós queremos deixar as pessoas à vontade para fazerem o que quiserem fazer das suas vidas, mas nós encontramos que nem sempre dá certo daquela maneira. E alguns dizem, eu consigo fazer. Consegue. A Bíblia não diz que você consegue assim. Você consegue por meio da fé, em nome de Jesus Cristo, guardando a doutrina bíblica. Mas por que você quer fazer assim? Eu fui ensinado. Quem te ensinou? Minha mãe, meu pai, meu pastor, meu padre. Bom, e a Bíblia significa o que para você? A Bíblia vem depois do meu padre, ou depois do meu pastor, ou depois do que minha mãe ensinou. Está me entendendo? Eu penso que isso não é inteligente.
Primeiro vem a palavra, depois o padre, o pai, a mãe e quem quer que seja. Primeiro a Bíblia. Amém? É complicado isso? Se você seguir assim, você não se atrapalha. Muito bem. Então, na minha experiência, eu encontrei que haviam muitas coisas que eu não sabia. E eu vou contar uma delas que para mim é muito intrigante. Muito intrigante. Nós temos um processo acontecendo agora mesmo. Eu vi, e nós somos contemporâneos, nós somos atuais. Então, o que era rádio virou televisão, o que era televisão virou internet, e o que é internet vai virar o quê? Eu não sei mais para onde vai. Eu vi uma cena no mar, pela internet, vários golfinhos nadando em direção à praia e saindo da água. Talvez você viu isso. E banhistas pegavam os golfinhos pela cauda e arrastavam para o mar de novo. O que aconteceu? Eles pegaram a entrada errada lá no oceano? Não te chama a atenção isso, não? Vários golfinhos nadando em direção ao seco e encalhando. Aí os banhistas, para salvar os golfinhos, pegavam eles pelas caudas e voltavam para o... O golfinho bebeu e perdeu o caminho? Dirigiu bêbado, foi? O GPS do golfinho deu problema e guiou para a praia? Será que vocês não percebem que nosso mundo está em problema? Há alguma coisa acontecendo. Vocês acham que os donos do mundo vão dizer isso para nós? Os donos do mundo não. Os donos das empresas que são alvo de consumo do mundo todo não vão dizer o que está acontecendo, mas a Bíblia, que não deve nada a ninguém, vai dizer a você o que está acontecendo. A terra está entrando em colapso e vai piorar. Por que os golfinhos estão saindo da água? Alguma coisa saiu do caminho. Pois bem, deve haver alguma coisa maior acontecendo, e está acontecendo, não vai sair no Jornal Nacional. Não vão dizer isso para você pela televisão. E pela internet vão dizer muitas coisas, e você pode bem ficar atrapalhado. Mas a Bíblia já disse isso, o que ia acontecer e o que você devia fazer. Muito bem, há alguma coisa acontecendo. Mas o nosso assunto nesta manhã é a palavra, é a igreja, o que nós devemos fazer e viver. Como eu estava dizendo da minha experiência, eu nasci um batista. Eu não nasci batista, não, eu nasci um ser humano. Depois, na verdade, eu nasci batista. Então, conheci o Evangelho, e se só tinha o Evangelho, e se não me engano, a Igreja Batista era a igreja mais antiga do lugar onde eu nasci. Não é verdade, minha mãe? Minha mãe está ali, a irmã Célia. Então, só tinha de crente, tinha os batistas. Acho que depois chegou os assembleanos. Quer dizer, só tem esses dois? Não. Acho que tem mais de 1000 denominações, na última conta, 900. Eu não sei quantas existem hoje. Está para mais de 1000 denominações cristãs. Só evangélicas. Se você contar das católicas, porque as católicas também têm as suas divisões. Qual delas tem a verdade? Então, quando eu nasci, só sabia a história dos batistas. Mas, outro dia, eu estava estudando o movimento dos homens de negócio do Evangelho Pleno. O que é isto? Em décadas passadas, um irmão teve uma ideia de patrocinar evangelismo. E ele não importava de que igreja você era. Se ele era um empresário, ele conseguia fazer dinheiro. Observe. Porque nem todo crente tem que ser pobre, não. Quem disse isto? Tem gente que nasceu rico e vai morrer rico. Nasceu classe média, vai morrer classe média. Tem gente que nasceu melando pé de barro e vai morrer melando pé de barro. E vai ser muito feliz também. Riqueza não é para todos. Não tenha complexo, não. Aí, nem complexo, nem orgulho também, né?
Eu tenho orgulho de ser pobre. Não faça isso também, não. Nem fique com orgulho de ser rico. Dá no mesmo. É isso. Haverá no inferno tantos milionários quanto centavonários também, né? O amor muito dinheiro e a falta dele vai mandar também gente para o inferno. Eu espero que você vença tanto a abundância quanto a escassez dele. Então, esse irmão chama-se Demos Shakarian. Ele era um armênio. Armênio? Vocês conhecem a Armênia? Ele veio para o Novo Mundo, para os Estados Unidos, fugindo de uma perseguição. Vocês sabiam que, da mesma maneira que tentaram acabar com os judeus, também tentaram acabar com os armênios? Eu não sabia disto. O Holocausto armênio. Alguém já ouviu falar sobre isso? Pois é. Então ele fugiu para a América desse holocausto aí. Muito bem. Chegando na América, Deus abençoou ele. O seu pai começou vendendo verdura na rua. É por isso que nem todo mundo tem dinheiro. Não tem coragem de enfrentar. Eles vendiam verdura na rua, chegaram sem nada na América. E começaram a vencer. Criar gado. Esse Demos se tornou, a família dele, a maior produtora de gado e de leite no tempo antes da Segunda Guerra Mundial. E durante a Segunda Guerra Mundial, eles forneciam leite para as tropas. Então, ele fez muito dinheiro. Por quê? Deus abençoou. Ora, se você entregar sua vida a Deus, também Deus guiará você para o seu ganha-pão, para a sua vida. Mas o fato é que esse irmão, ele era armênio. E os armênios eram cristãos. Cristãos armênios? Que história é essa? Eles criam no Evangelho. Lá na Armênia. Que situação. Que igreja era? Era batista? Não, não era batista. Não tem nada a ver com os batistas. O batista tem uma linha que veio de Lutero, por aqui e por ali. Os armênios estavam lá. A Armênia fica vizinha como chama aquele país? Do Irã, se eu não me engano. Tem nada a ver com o nosso evangelho que veio por parte de Lutero. Eles vieram por outro caminho. Ele, então, decidiu pregar o evangelho, levar o evangelho adiante. E ele, então, começou a patrocinar campanhas evangelísticas. A sua casa a sua família era cristã e tinha eles tinham um grupo fechado, familiar. Ele casou ele aprendeu que era vergonhoso um noivo falar com a noiva antes de se casar. Que denominação é essa? Foi. Não podia falar com a noiva. Você via a moça, vamos orar. Em oração. Isso existe? Existe. Ou existiu? É por isso que você pode ver o tipo de família que ele teve. Começou em oração. Hoje a família começa por onde termina. Exatamente. Então mas ele mesmo falou, visitou muito sua noiva, falou com ela. Se falar com a noiva já não era muito conveniente, e hoje o que se faz com a noiva? Imagine. Será que nós não vivemos em Sodoma e Gomorra? Certamente. Não duvide disto. Um rapaz não tem direito a uma moça e vice-versa até que eles sejam abençoados por Deus. Não tem direito a tocar nele ou tocar nela. Porque onde há glândulas sexuais, você tem então uma relação sexual começada. E nos lábios nós temos as glândulas. É por isso que tem que ser o diabo para fazer um homem beijar outro homem nos lábios, ou uma mulher beijar outra mulher, porque as glândulas não se combinam. Então, se um homem beija uma mulher, ele começou uma intimidade com ela, isso é adultério. Aonde é que eu posso pregar isto? Só aqui mesmo, porque o povo não quer, o povo quer adultério. Há muitos anos atrás, uma mãe disse
A sua filha, eu não tinha casado ainda. Você vai casar com um homem sem conhecê-lo? Não. Você não pode fazer isso, porque ele vai achar que é seu dono. Melhor, você não pode casar com o primeiro homem, não. Você precisa ter experiências para ele não se achar que é alguma coisa. Então a mãe ensinou a filha a ter uma experiência sexual antes de seu marido, antes de ter um esposo, para poder chegar com alguma vantagem no casamento. Pois bem, ela transformou a filha dela numa prostituta por algum tempo. Foi isso que ela fez. Talvez ela, quando se casou, passou essa frustração de ser de um só homem, e o homem foi um sem vergonha, e ela se sentiu frustrada. Então, minha filha não. Minha filha vai fazer acontecer para não depender de homem nenhum. Ela arrumou um homem ou arrumou um cachorro? O cachorro não faz essas coisas não, rapaz. Não vou xingar o cachorro, não. Ou achou um filho das trevas. E ela orou para receber esse homem como marido? Ou já começou também pelo recreio? E bota uma culpa na doutrina? A culpa está em você em não conhecer a Deus, a verdade. Muito bem. Bem, deixa eu dizer uma coisa. A minha igreja batista também não ensinava essas coisas. Mas o conhecimento está aqui para você aprender. Porque está escrito, clama-me, responder-te-ei. Mas voltando ao Demos Shakarim. Então ele teve um casamento assim. Deus estava no meio desse povo, chamado crentes armenianos. Você pode pesquisar isto. Eu estou em que tempo? Eu estou em 1940, 1930, 1920, 1918. Eu estou no começo do século passado. Eles tinham uma religião real, viva com Deus, mas ainda um pouco engessada, porque eles eram familiares, só viviam em grupos fechados. Então esse Demos resolveu levar esse evangelho adiante. Teve um sentimento de fazer isto. Não é que Deus abençoou ele? Ele, como sendo um grande empresário, tendo dinheiro, sabe o que ele fez? Ele começou a patrocinar. E como ele se relacionava com outros empresários, ele começou a dizer, você não quer ajudar a gente, não? Porque pobre pedir dinheiro a rico dá problema, mas um rico pedir dinheiro a outro rico dá tudo certo. Não é verdade? Que situação, rapaz! Não sei porque as coisas são assim, mas são assim mesmo. E o Chico disse, rapaz, libera aí o dinheiro para fazer a campanha, rapaz. E tá bom. Aí ele conseguia angariar dinheiro. Ele queria dinheiro? Não, ele queria fazer o evangelho. Não é diferente das coisas hoje, as pessoas querem dinheiro. Ora, se você servir a Deus, você terá dinheiro. E com o seu dinheiro você sirva, continue servindo a Deus. É simples assim. Muito bem. Então, sabe o que ele fazia? Ele custeava pastores para irem lá. Despesa, não é? Porque alguém pensa que pastor não faz nada, mas faz. Então, chamava pastor de algum lugar, ele vinha, pagava a despesa, pagava as diárias que ele precisava, levantava-se oferta para esse pastor, e os pastores iam para pregar o evangelho. Até aí, tudo bem. Até aí, tudo bem. E vou ficar no tudo bem. Esse ambiente, essa forma, até agora, permaneceu de doações e pregação do evangelho. Esse novo prédio que está aqui, vizinho ao ponto alto, o dono desse prédio, essa nova construção, vocês sabem qual é, aqui descendo à esquerda, o dono dessa construção pertence a esse grupo chamado Homens de Negócio do Evangelho Completo. Então, ainda há muitas pessoas assim. Protestantes, católicos, se associaram nesse grupo. Mas você sabia disso? Até outro dia, eu não sabia disso. Agora, você acha que o diabo deixaria as coisas fluírem normalmente? Não. Demos Shakarim já faleceu. Quem assumiu esses homens de negócio foi seu filho. E se você observar, o padrão caiu muito. Mas ainda pregam que Jesus salva, que Jesus liberta, que você pode ter uma vida boa.
se tornaram mais uma denominação. Mas eu quero afirmar que, das denominações que surgiram, esta foi a melhor que apareceu. Porque aceitava a todos. Só que quando você aceita a todos e não estabelece um padrão, fica de qualquer jeito. Você não pode deixar realmente tudo aprumado porque alguém não vai concordar, só naquilo que concorda. Fica uma grande associação. É como uma salada de frutas, você pode tomar, mas você não vai dizer que isso é um suco de laranja, nem que é um suco de mamão, nem que é de maçã. É uma salada de frutas. E a palavra não é mistura. Ela não é misturada, ela é perfeita. Ela é como a semente de mostarda que não se hibridiza, não se torna híbrida, não se mistura. Amém. Muito bem, mas deixe-me voltar ainda um pouco. Antes desse Demos Shakarian começar este movimento, que teve o seu auge nas décadas de 60, grandes homens pregaram nesse ambiente. Eu vou citar alguns. Aqui do Brasil, Billy Graham estava associado a eles. Aqui no Brasil temos muitos pregadores, agora eu esqueci um barbudo, como é o nome dele? Talvez Álvaro se lembre dele. O Caio Fábio. E outros tantos. Morgue Cerulo. Muitos pregadores internacionais vinham por esse caminho pregar o evangelho. E foi algo bom até outro dia. Mas a corrupção entrou do mesmo jeito como entrou em qualquer outro sistema. Mas antes desse Demos Shakarian começar, porque ele não tinha o seu ambiente familiar cristão, onde é que ele foi que recebeu esse ambiente? Ele recebeu esse ambiente lá na Armênia. E eu fui olhar o país armênico. A Armênia fica debaixo do Monte Ararat, que hoje é território do Irã, o Monte Ararat. E o que é que tem de mais esse Monte Ararat? O Monte Ararat é onde a Arca de Noé pousou, ou se assentou-se depois do dilúvio. Então, onde é que Noé começou a morar? Aos pés do Monte Ararat. E quem era Noé? Descendente direto de Adão. E os seus filhos fizeram o quê? Começaram a servir a Deus, vocês não acham? Leia a história. E onde é o primeiro lugar que eles passaram a morar? Nas redondezas do Monte Ararat. Onde? Na Armênia. E você pode fazer uma rápida pesquisa na internet sobre a Armênia e você vai encontrar que país diferente. Que país diferente. A Armênia foi o primeiro país a se tornar cristão. E aconteceu da seguinte maneira: depois que o evangelho foi pregado em Israel, não tinha cristianismo, só tinha o povo judaico ali em Israel. Então, os missionários saíram, os apóstolos saíram para pregar. Ao ir por todo mundo e pregar o evangelho, não foi isto? Pois bem, um irmão, que agora me fugiu o nome, não era um apóstolo, ele foi para a Armênia. Chegando lá, ele pregou o evangelho de Jesus Cristo. Mas o rei armênio, ele não creu nele. Então prendeu aquele homem de Deus. Como Jesus disse, vão prender vocês, vão matar vocês. E fizeram assim com esse irmão. Só que a irmã do rei ouviu a mensagem do homem de Deus. E quando ele estava preso, essa irmã do rei ia lá e dava pão e água e comida para o servo de Deus, que passou muitos anos preso no calabouço. O rei ficou muito doente. Eu quero perguntar a que denominação essa história se enquadra. Você seria isso aqui é um ambiente batista? Isso é um ambiente metodista? Esse é um ambiente católico? Que ambiente é esse aqui? Que profissão é essa? É batista, é metodista, é assembleano? O que é isso aqui? Porque eu quero ser deste grupo.
O homem ficou preso ali durante muitos anos e o rei adoeceu. O rei adoeceu, estava para morrer, e ele disse assim: se aquele homem tivesse aqui, ele podia orar por mim e eu seria curado, disse o rei. A irmã do rei ouviu, porque esse evangelho que é pregado, prega a cura divina. Ele veio te salvar, Jesus Cristo, mas também veio te curar. E há igrejas hoje em dia que não creem em cura divina. Como é que pode? Crê em Jesus, mas em cura não. Cura é para outros dias. O que é isto? Então, eu sei que esse homem já não podia ser de várias denominações, né? Porque não crê em cura divina. Se tem homem doente, leve no médico. Não ore, não. A Bíblia não mandou levar no médico, mandou orar. Amém. E a Bíblia condena certo rei que, quando ficou doente, procurou médicos. E o profeta disse: não tem um Deus aqui em Israel, não? Para você procurar um médico? Aleluia. Mas isso é antiquado. Antiquado aquele ponto de um jovem que não pode nem falar com a noiva. Antiquado. Pois bem, meu Deus é bem antigo. Não sei se o seu é novo. Então, a mulher, a irmã do rei, disse: meu irmão, aquele homem está vivo. Não é possível. Eu deixei lá esquecido dele lá na masmorra? Não, eu o alimentei durante todos esses anos. Ele está vivo. Então o rei mandou chamar o homem da masmorra, que orou por ele, e ele ficou curado. E o rei disse: então agora você pregue esse evangelho em toda a Armênia. Se tornou a religião oficial da Armênia o cristianismo. É isso. Não é maravilhoso? Amém. Mas você não quer ficar preso, né? Você só quer a história de orar e ficar curado, o rei, né? Agora, ficar preso, pagar o preço, ninguém quer. Nós queremos a cura, o poder, mas pagar o preço. Aleluia. Talvez você dissesse assim: eu queria ser Jesus, poderoso e tal. Você queria ser Jesus? Você começaria não podendo ter vida particular. Você seria para o povo. Você deveria viver para as outras pessoas. Você não poderia ter uma família. Você ainda quer ser Jesus? Você seria... mentiriam contra você sempre. E no final do caminho você seria morto. Você quer ser Jesus Cristo? É por isso que nós não alcançamos os dons como deveriam, porque nós não pagamos preço nenhum. Bater em nossa face, na face que mamãe passou talquinho aqui, aqui ninguém bate, não. Na de Jesus se bate, na sua não. É por isso que você não tem poder de Deus, porque você é orgulhoso. Você se sente gente. Jesus se sentia servo de todos e veio para servir. Você veio para ser servido. Mas continuando, os católicos se orgulham. Nós somos a igreja mais antiga. É mentira. A igreja mais antiga começou em Jerusalém, não foi em Roma. E ela não era católica, apostólica, romana, porque não era de Roma. Roma matou Jesus Cristo. Roma matou Paulo. Olhe na sua Bíblia. Salvo engano, primeira carta de Timóteo, Paulo estava em Roma, Paulo foi preso em Roma, morto em Roma. E as pessoas abrem a boca para falar: Roma, igreja católica apostólica romana, assassina. Você podia trocar Roma por assassina. O que mais fez foi matar. Leia a história. 68 milhões de pessoas, 68 milhões de pessoas foram mortas pela Igreja Católica. A Igreja Católica confirmou isto. O rio Sena, na noite de São Bartolomeu, correu vermelho ali na França, da matança que ela foi empregada contra os crentes, catolicismo. E as pessoas: eu sou católico. Você é assassino. Eu sou católico, até uma redundância. A palavra católica quer dizer universal. Eu sou católico, eu sou universal. Da igreja de... Eu sou universal? Sou, porque eu sou da igreja católica. Eu sou da igreja universal de Jesus Cristo. Eu sou católico, eu sou apostólico, mas não sou romano. Porque Jesus só tem uma igreja, a igreja geral, para não falar universal, né? Uma só igreja, não tem duas.
E só que não sou romano. Então ela alega ser a igreja mais antiga. E você vai ver que, como ela alega isto, há um versículo na Bíblia que diz: tal mãe, tal filha. Tal mãe, tal filha. E é o fato. As filhas do catolicismo também são igualmente orgulhosas como a sua mãe. Se acham alguma coisa. Não estão fazendo agora um grande templo, ou já fizeram? Quem somos nós? Se você quiser ir para o céu, passe no templo lá no grande templo de Salomão, que Deus destruiu. Se Deus destruiu aquele templo de lá, e os daqui? E cobram para você entrar ali. É justo? Tem que pagar a luz do lugar? Muito bem. Mostra do que eles gostam de dinheiro. Jesus nunca disse: ide por todo mundo e fazei templos. Disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho. Mas nós aprendemos a fazer grandes templos e coisas, não foi? Que igreja diferente nós temos hoje. Então, esses armênios tinham sua linhagem cristã. Mas houve um processo, os anos passaram, e até o 4º século depois de Cristo, não havia-se uma denominação. Se você olhar a história, o que aconteceu depois de Jesus, no ano 34, 35, 36, 37, tinha Batista lá? Não. 38, 39, Batista? Não. Assembleano? Não. Adventista? Não. Testemunho de Jeová? Não. Quadrangular? Não. Ano 100 depois de Cristo, tinha católico? Também não. Tinha papa? Não tinha. Quem que mandava na igreja? O Espírito Santo. Aí você vai para o ano 100, aí vai para o ano 200. Quem mandava? Tinha papa, tinha batista? Não tinha nada disso. 300 anos depois de Cristo. Tem o que aí? Tem um povo perseguindo, morrendo, levando espadada, queimado, morrendo pelos leões. Tem igreja? Tem. Onde é o templo? Onde é a sede? Não tem sede. A sede deles é no céu. Eles creem na Nova Jerusalém. Aqui eles são peregrinos, perdem tudo e não se importam. Amém. 400 anos, cadê a igreja? O que é que tem? Não tem. Não estão batendo tanto nesse povo mais não. Eles já têm um lugar de reunião, eles já têm mais liberdade. Muito bem. O que eles vão fazer com a liberdade agora? Vão criar um sistema. Aí você olha a história de Policarpo, que falou brandamente acerca do sistema. Então, eles começaram a organizar-se. O pastor começou a ser apoiado pelo prefeito. Olha, eu vou te dar um terreno, viu, pastor? Pastor Messias, você agora entendi. Você é um homem, você é 10, pastor Messias. Vou lhe conseguir um terreno para você fazer a igreja, vou lhe ajudar. Agora é o seguinte, ó, você aí o quê? Eu vou ter que falar bem do prefeito, vou ter que falar bem do governador. Então, eu vou começar a me aproximar do quê? Do Estado. E sabe o que aconteceu? A igreja se casou com o Estado. E não é interessante que é o mesmo modelo até hoje? Uma grande igreja se mistura com o Estado. Nós não fomos um pastor, não foi enviado para ser um político, mas para ser um pregador do evangelho. Política é uma coisa, evangelho é outra. Mas o que fazem dos púlpitos? Transformam em um palanque para pregar as suas ideologias. Eu vou contar uma história recente para você. Certo irmão que frequentava aqui nossa igreja, ele era assembleiano, e ele contou essa história para nós. Eu vivo ali em Lauro de Freitas, e então havia uma comunidade, há uma organização de certa denominação da Assembleia de Deus. Ou é a verdade, posso fazer. E eles se organizam em sedes e têm sua maneira de se organizar. Com relação a organizar, nada errado. De ver como é que faz melhor o trabalho, muito bem. E tem suas igrejas.
E tem também seus vereadores. Então, numa reunião de chefes de pastores, e que eu penso, os pastores devem se reunir, até aí tudo bem. Um pastor ancião, ou presidente, seja lá o que for, disse, olha, nós como os irmãos aqui desta igreja, encarregados aqui do trabalho aqui de Deus, e bota o nome de Deus nisso, né? Nós queremos dizer a todos que nós, como geral, vamos apoiar certo político. Já pensaram eu tomar o tempo aqui da palavra para falar disto aqui? O pessoal não tem vontade de vomitar não quando ouve isto? Será que tem estômago de urubu? Deve ter. Uma águia não come carniça, não. Amém. Um animal limpo, o cristão é tipo como uma águia, ele não come carniça, não come coisa suja. Então, olha, e era para os pastores. Eu pegava a cadeira, jogava logo nele, eu fazia isso. Amém. Veja só, me chamar aqui para dizer que eu tenho que tomar banho, mas falta. Mas está cheio de gente lá, está cheio de gente lá, e você vai ver como é que o pastor anda, como é que a igreja é, os tempos que tem. Tem dinheiro, porque é tempo de pregar a mentira. Quando você prega a mentira, você prospera nesse mundo aqui. É isto. Mas, no de lá, não. Muito bem. Até aqui, mas ninguém jogou a cadeira no rapaz, não. Não estava eu lá? Muito bem. Um irmãozinho disse, irmãozinho, posso falar? Levantaram a mão assim, posso falar? Pode, meu irmão. Olha, o vereador, não sei das quantas, que está agora para ser vereador, ele construiu nossa igreja lá, no nosso bairro, porque foi a reunião foi da cidade toda, né? Ou sei lá como é que chama. E havia um bairrozinho onde um homem fez a igreja. E nós nos comprometemos de dar o voto a ele. E agora você quer que vote nesse aí? E minha palavra de crente? Vejam só que balaio de gato, meus irmãos. Se metendo com política, você discorda de mim que da mesma maneira que a Igreja Católica se associou com reis, a Igreja Protestante se associou com políticos? Não é igual? Qual a diferença? Essa primeira igreja, há uma primeira igreja chamada de, é uma palavra forte, mas me perdoem, mas é a Bíblia que diz, prostituta. A mãe das abominações. Quem é essa igreja? É a Igreja Católica, lugar de blasfêmias, adorando mortos, a mais alta forma de espiritismo, catolicismo. Esse catolicismo tem filhos. Quem saiu do catolicismo? Martinho Lutero. O que foi fundado depois dele? Protestantismo. De onde é que veio o protestantismo? Do catolicismo. Tal mãe, tal filha. Bom, e os católicos vão para o inferno? Os descrentes vão para o inferno. Agora, se existe um crente católico, vai para o céu. E eu não me importo. Vai ter católico no céu, batista no céu, presbiteriano no céu. Vai ter. E eu quero mais que tenha mesmo. Agora, não por ser batista, não por ser católico, mas por ter aceitado Jesus como seu Salvador. Agora, não fique você apenas com um serrote dizendo eu sou um carpinteiro altamente equipado. Só porque tem um serrote. Você é salvo pela graça. Mas seguindo aqui. Se orgulham de ser a igreja mais antiga. Está me entendendo? Eu sou. Você crê que alguém disse que alguém podia pregar, se você não for da minha igreja, você vai para o inferno? Dessa mesma igreja que o irmãozinho disse, olha, mas alguém já... Nós não comprometemos com o vereador ali, tal coisa. Dessa mesma igreja que estou citando. Um homem pensava e cria, se você não for dessa igreja, você vai para o inferno. Você crê nisto? Quer dizer, quem não for dessa igreja vai para o inferno? Quem disse isso? Eu sou o juiz? Isso é antibíblico. Quem não for da igreja de Jesus Cristo é que vai para o inferno. Agora, eu dizer que essa é a igreja de Jesus Cristo, tampouco está certo. Porque aqui, esse ambiente, qualquer um pode vir. Mas naquele ali,
Só poucos podem ir. Então você pode ser desta igreja aqui e não ser daquela ali. Mas você pode ser desta e daquela. Aqui nós falamos daquela, nós somos parte daquela. Amém? Mas aqui, ei, Jesus Cristo tinha um Judas no meio deles. Entre os discípulos havia um Judas. Vocês estão me entendendo? Então, se você fizer proporcionalmente, sabe? Um 12º da igreja é bem um Judas. Como é que eu vou dizer isto? Não é isso? Um 12º. Falei certinho, né? Bonitinho. Então, de 12, um é o diabo. Porque nesse ajuntamento nós temos 3 classes de crentes. Pessoas que vêm. Mas nem todos são de Deus. Como nem todo Israel é Israel, diz a palavra. Mas voltando um pouco aqui. A Igreja Católica se diz a mais velha. Qual católica? Porque os armênios estabeleceram também os seus credos, firmaram suas estacas e fizeram a Igreja Católica. Os armênios têm o seu próprio Papa. Sabiam vocês disso? O Papa da Armênia, católico, não é o mesmo Papa de Roma, não. Bom, você fala, eu sou católico, muito bem. Qual o católico? Católico romano, católico armênico, católico ortodoxo, católico... Que católico você é? Porque tem várias vertentes. Eu sou evangélico. Que evangélico? Existem muitas vertentes. Pois é. Então não ficou atrapalhado? Eu prefiro ficar com a Bíblia que vai dar certo do começo ao fim. Agora, se alguém é católico, é batista, é isso, é aquilo, seja. Agora, crê em Jesus. Eu crerei só em Jesus e na palavra. Porque nem todos conseguem. Tem gente, me permitam aqui, tem gente que nasceu para torcer pelo Bahia. Desculpa falar isto. E vou falar de futebol aqui para as pessoas entenderem. Tanto time bom no mundo vai torcer pelo Bahia. Aí o outro diz, você não é de nada, eu vou torcer pelo Vitória. Rapaz, o que é isso? Um dia eu estava no Rio de Janeiro e eu falei Bahia, o rapaz riu. O que é isso? Bahia. Sabe, é nosso mundinho pequeno. E aí você vê a pessoa no perfil dele e bota no Bahia. Eu fui enterrar um parente meu. A esposa crente. Ele era torcedor do Bahia. E aí, viu, portaria? Cheguei lá, sério, um momento eu estou rindo agora, mas o negócio é sério. Funeral é coisa séria. E todo sério. Mas depois eu ri disto aqui. Pediram para cantar um hino. Alguém sabia que eu era cristão. Canta o hino. Aí canta aquele hino, Espírito Santo. Aí cantamos. Aquele hino bonito, né? Tome as palavras que eu preciso usar, mas não consigo. Ajude-me nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem tocar em mim. Estou clamando. E o povo gosta desse hino assim, né? Então, daqui a pouco todo mundo chorando. Aí, ele gostava do Bahia. Vamos cantar o hino do Bahia agora. Começaram a cantar da turma tricolor. E o povo chorando. Gente, eu não sabia o que... Eu estava admirado pelo sentimento. Estou sendo bem verdadeiro. Eu estou rindo porque eu sou um ser humano, né? Mas eles estavam realmente chorando enquanto cantavam. Eu achei aquilo incrível, um negócio diferente. E levaram o caixão e colocaram na carneira cantando o hino do Bahia. Ele era um torcedor do Bahia. Parece que está ficando pouco, sabe? Cada que morre um, né? Será que é isso? Não. Eu pensei, que situação, rapaz. Como é que pode uma coisa dessa? Mas tem gente que é isto. Bom, você nasceu para torcer por quem? Pelo Bahia, pelo Vitória? Olha, pela Igreja Batista, pela Assembleia de Deus? Não, eu nasci para ser de Jesus. Amém. Não vai falar de Bahia, de Vitória, de Batista, de Metodista, de Assembleia, quando eu morrer, não. Fale de Jesus. Esse amava Jesus, servia a Jesus. Vocês estão entendendo? As pessoas estão divididas em classes.
em grupos. E divisão não vem de Deus. Quem primeiro dividiu lá no céu não entra mais. Diz o hino. Nós não cremos nessas coisas, mas eles se dividiram. Os católicos estão divididos, os protestantes estão divididos, os pentecostais estão divididos em pentecostais, em neopentecostais. Aí tinha os tradicionais, os pentecostais, os que creem em cura divina, línguas estranhas, batismo com o Espírito Santo, os que não creem. Aí teve outra divisão. Quem crê a questão do dia que deve adorar a Deus. Uns creem, há um grupo dos judaizantes que creem que devem adorar a Deus no 7º dia, guardando a lei. Então formaram outro grupo. Então ficaram vários grupos distintos. E deles vieram os seguidores de Rússia, os testemunhas de Jeová, que têm suas ideias também. Muito bem. E aí o que aconteceu? Começou a migrar e mudar e mudar e mudar. Hoje nós temos o batista do 7º dia, temos católicos pentecostais, e aí a coisa começou a bagunçar. E novas denominações surgindo e surgindo e surgindo. Nós temos a igreja dos gays hoje, e o negócio vai adiante. Daqui a pouco vai ter a igreja das crianças, a igreja dos velhos, a igreja dos políticos, a igreja dos militares, e começa a dividir. Vocês não veem que isso é do diabo? Por que não voltamos ao padrão de Deus, então? Mas dá muito trabalho. Eles não querem. Sabe por quê? Porque voltar a Deus é voltar a fazer o que é correto. E o que é correto é como você plantar um pé de coentro ou um pé de jaca. O que é mais importante? O que é mais forte, mais vigoroso? O que é mais cheiroso? Um coentro ou uma jaca? É claro que é a jaca. Mas vá plantar um pé de coentro. Nasce rapidamente. Vá você plantar um pé de jaca. Demora. Eu já tenho aqui meu produto. Pois é, já tem, né? Já tem sua vitória. Num instante. A minha vai vir, só que vai permanecer. A sua não permanece. Vocês sabem como são as coisas. Não fica grande, não faz um tronco. Assim é a verdade, assim é a palavra de Deus. Nós temos a semente, ela cresce devagar, mas se torna uma árvore com grande tronco. Vocês sabem que a jaqueira faz um tronco imenso, de mais de 1 metro de largura, 2 metros. Jaqueira, não sei se é uma das que faz maior. Não, com certeza, é uma das árvores que faz o tronco maior, é a jaqueira. Há outras, mas a jaqueira faz uma torceira imensa. E você não pode puxá-la. Agora, um pé de coentro, você puxa ele facilmente. Por isso, vamos voltar à palavra. Vamos semear a palavra. Vamos viver a palavra. Eu falei sobre Demos Shakari. Demos Shakari patrocinou e juntou muitos homens pregadores do Evangelho. E, dentre eles, ele patrocinou um certo homem que disse: se eu tenho alguma vez alguma denominação, é esta aqui. Porque esse homem pregava exatamente o que eu prego hoje contra a denominação. Esse homem é William Marion Branham. Nós sabemos que ele era um profeta. Ele era capaz de ter uma visão. Ele era capaz de dizer o seu nome, dizer o que você pensou, até o que você sonhou. Deus tinha dado esse dom a ele. E ele foi enviado com uma missão. Foi enviado para pregar o Evangelho para a noiva do último dia. Pregar essas coisas. Diferente de mim, ele é um homem confirmado. Em seu ministério houveram 5 ressurreições. Curas divinas aos milhares. E esse irmão só tinha um ambiente onde ele podia pregar. Nesses homens de negócio do evangelho completo. Porque eles não eram uma denominação. E olha o que William Branham disse: nem por um minuto trago uma mensagem às pessoas para que me sigam, ou unam-se à minha igreja, ou deem início a alguma confraternização e organização. Nunca fiz isto e não o farei agora. Não tenho nenhum interesse por essas coisas.
Tenho sim, todavia, interesse pelas coisas de Deus e pelas pessoas, e se eu conseguir fazer tão somente uma coisa, estarei satisfeito. Essa é ver um verdadeiro relacionamento espiritual estabelecido entre Deus e os homens, donde os homens tornem-se novas criaturas em Cristo, cheias do Espírito Santo, e vivam de acordo com a sua palavra. Eu queria convidar, pedir, advertir a todos a ouvirem a sua voz nessa ocasião e a Ele completamente renderem suas vidas, do mesmo modo que confio em meu coração, que me entreguei completamente a Ele. Deus os abençoe e que a sua vinda rejubile o seu coração. Amém. Quem falou isso foi o reverendo William Marion Branham. Ele pregava o evangelho não por dinheiro, não para fazer uma denominação, mas para que as pessoas tivessem um conhecimento com Deus. Isso não parece aquela missão dos apóstolos antigos? Uma pessoa que prega o evangelho com a única intenção de que você conheça Jesus? Isto ficou tão raro. Sabem, o irmão Demo Chakari morreu na década de 60, 65. William Branham morreu. E você pode pesquisar sobre ele também na internet. Verão pessoas falando mal dele, pessoas falando bem dele. Como sempre, não é? Mas pesquisa a história, a biografia, o que é verdade. Você vai encontrar que não há um homem como ele em nossa geração. A crítica só tem uma crítica contra ele, que ele se julgava ser o Elias. Ele se julgava ser um homem que Deus enviou. Essa é a única acusação. Não pode acusar ele de ser um homem mercenário, não pode acusar ele de ser um bêbado, de ser um adúltero. Não há acusação contra o William Branham. Bom, ele era um pecador, né? Não tenho que dizer isto. Mas em relação aos outros, ele é um homem que devia ser considerado um irmão, um cristão por todos. Mas ele pregou algumas coisas que não dá para ser pregada hoje. Ele pregou, por exemplo, que você pode ter o Espírito Santo sem falar línguas estranhas. Ele pregou que na Bíblia não existe mulher pastora, mulher mandando em homens. Não existe nenhuma mulher degolando um cordeiro no templo de Jeová. Jesus nunca estabeleceu mulheres para serem ministras do evangelho, diaconisas, etc. Ele pregou sobre a decência das mulheres. Ele morreu em 65. Ele pregou isso em 65. Veja só, se ele chegasse aqui hoje, ele pregaria sobre o quê? Ele pregou que a salvação você não pode perder. Quando você recebe a salvação, você nunca perde. Ele pregou sobre santificação, uma vida pura. Ele pregou sobre cura divina e disseram que ele era um charlatão porque ele cria em cura divina. Mas se ele mesmo foi curado divinamente, e se você alguma vez for curado através da oração, você vai crer em cura divina. Então, quando eu chamar você para orar, ou quando por alguém que peça oração, você vai saber, é verdade. O pastor não quer se aparecer, não. É porque na Bíblia tem a oração. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles sararão. Amém. O irmão Branham pregava sobre o batismo em nome de Jesus Cristo. Desafio a todos. Observem na Bíblia, se alguém foi batizado por aspersão, quer dizer, pingando água, ou se alguém foi batizado invocando os títulos de Deus, porque Deus é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Mas ninguém nunca foi batizado assim. Na Bíblia, eles eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E se você for batizado desta maneira, você já não pode ser mais de muitas igrejas, porque você está negando ao que eles chamam de Santíssima Trindade. E na Bíblia, você não encontra essa palavra Trindade. Você encontra que Deus se tornou um homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também Timóteo 3,16 diz: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne. E Tito 2 diz que, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento do nosso grande Deus
e Senhor nosso Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo. Então você sabe que o grande projeto de Deus foi tornar-se um ser humano. Então ele pregava isso, que Deus não é três, Deus é um. Amém. Por causa dessas coisas, ele foi considerado um falso profeta e o rejeitaram. Isso aconteceu em 65. Observe quanto estamos atrasados. Em 64, 65, o irmão Brana foi pregar nos Homens de Negócios, que tem esse prédio aqui, que ajudou o Caio Fábio, e talvez Jimmy Swaggart e tantos outros. Ele foi pregar. Uma panelinha disse, não traga esse William Brana para pregar aqui, não. Nós não queremos. Demos disse, se ele não pregar, você pode tirar meu nome que eu saio disso aqui. E ele era o fundador. Aí o pessoal aí, tá, pode pregar. Então, quando ele morreu, mesmo os homens de negócio não queriam mais ouvi-lo. Pois bem, ele morreu. A mensagem morreu? Não. Ainda está aqui. Sabe o que ele disse em seus dias? Que a costa oeste da América vai afundar. A Califórnia vai afundar. Ele era um profeta. O que foi descoberto alguns anos depois? A falha de San Andreas. Califórnia vai afundar. Ele advertiu de um grande terremoto que ia acontecer, que vai abalar tanto a terra como o céu. Afundará a Califórnia. Está para acontecer. Ele disse que haveriam carros que andariam sem motorista. Ele disse isso em 33. Hoje já existem esses carros. Ele disse que uma mulher se levantaria na América para ser presidenta, ou presidenta, desculpem a falha no português, para ser a presidente. E Hillary tentou ser, Condoleezza tentou ser, provavelmente a próxima vai ser uma mulher. Tudo o que ele disse está acontecendo. O arrebatamento da igreja já deveria ter acontecido. Não aconteceu porque falta o último entrar. Quando o último eleito tomar sua posição, quando o último conhecer a velha história do Evangelho, o arrebatamento vai acontecer. Nós estamos esperando isto. Amém. Há muito para se dizer, eu estou sempre como tomando uma sopa quente, tomando pelas beiras. Mas vocês lembram dos golfinhos que estavam saindo? Vocês podem refletir comigo sobre isto? Eu mesmo vi um pinguim na praia de Paripe, lá em Tubarão, vi um pinguim. Nunca tinha visto isto. Os pinguins também estão ficando atrapalhados? O GPS está atrapalhando eles? Eles estão bebendo enquanto viajam? Pegaram um ônibus errado? Baleias encalhando? O que está acontecendo com a natureza? Nós estamos principiando as dores que virão sobre este mundo. Minha filha me contava que uns cientistas estavam pesquisando e há um grupo de orcas comendo baleias. Orcas comendo tubarões brancos na África do Sul. Tá difícil até ser tubarão, rapaz. Estão mexendo até com os tubarão. Pois é. E se o grupo de orca decide comer banhista na praia? Qual a diferença? A diferença é que comer um banhista é mais fácil do que comer um tubarão. Vocês não podem ver, nós temos rato matando gente, pulga matando gente, carrapato matando gente, muriçoca matando gente, temos cobra matando gente, temos aranha matando gente, temos, sem falar dos tubarões, crocodilos. Meus irmãos, eu vi uma cena de uma multidão de aranhas invadindo uma cidade. As pragas. Em São Paulo, praga como é que chama aquele bichinho? Vocês viram isso? Aí colocaram galinhas d'Angolas para comer os escorpiões. O que vai acontecer? Nosso mundo está preparado para virar um inferno. É roséola, é rubéola, é chikungunya, é zidegonha, é não sei o quê, não é isso? É virose disso, virose daquilo. Meus irmãos, vocês podem entender porque Deus enviou cura divina?
porque não vai dar trabalho vocês saber o que é no médico. Ore logo e Deus te cura. A AIDS, o câncer. Meus irmãos, a maior parte, e preste atenção nisto, a maior parte daquilo que você come é cancerígeno, é veneno. E você segue comendo. Se não tem o que fazer, coma mesmo, dê glória a Deus e peça que Ele te cure. Porque viver uma vida saudável é caríssima. Entre no mercado, no atacadão, por aí, o atacarejo, ataca disso, ataca daquilo. Entre neles. A maior parte do que você vê não presta. As verduras, agrotóxico. Tomate diz que é o pior. Tomate e pimentão. Diz que o tomate é responsável por câncer na próstata dos homens. E aí você vai vendo aí. Nós precisamos de que Deus venha e Ele virá. Você dirá, eu vou para o mato. Vai para o mato. Para a onça te pegar lá no mato. Para vocês terem alergia a um bichinho e um bichinho só te acabar. A febre amarela, de volta. Nós não tínhamos acabado com isto. Você me dirá, não que é isso. Não, você está pensando, o mundo não vai se acabar. Não! Você não lembra da peste bubônica no século XII? Sabe o que foi aquilo? Pulga de rato. Deus, para acabar com o mundo, só manda pulga de rato. Eu sei que nós somos leigos, a maior parte de nós, mas nem todos somos. Eles pensaram no século XII que o mundo ia acabar. A praga se espalhou-se, sabe por onde? Pelas estradas. Sabe, se eu não me engano, eram aqueles, o homem de Gengis Khan fez o seu caminho pelos continentes, fez os seus postos de abastecimento, aquele grande homem, de onde ele era mesmo? Da Mongólia. Sabe o que Deus fez? Os ratos começaram a migrar e com eles. Não é assim com o navio também? Não é assim que chegou nossa baratinha vermelha de navio? Não é assim que chegou essa pomba que nós temos aqui? Essa pomba não é nossa. Essa que deve ter sujado o meu carro ali. Essa pomba que nós temos, nossa pomba é a rolinha. Essa pomba não é nossa do Brasil. Essa é uma praga, como essa barata do casco fedorento, do casco vermelho. Não é verdade, irmã Janete? Tem que ser uma praga mesmo. Eu não gosto daquilo, não. Ela veio da África, ela não é daqui. Pelos caminhos de Gengis Khan, os ratos se proliferaram. E a praga veio nos ratos. A pulga do rato. O povo morrendo cheio de bulbo. Situação feia. Sabe o que Gengis Khan fazia? Num lugar que não tinha praga, sabe o que ele fazia? Pegava o corpo putrificado, apodrecido, botava na catapulta e jogava o corpo morto dentro da cidade para infectar. Arma química de Gengis Khan. Está vendo? O mundo quase acabou, mas Deus parou. Não era para aquele tempo. Vocês não acham que nós estamos com todas as características de que o negócio vai ficar ruim hoje em dia? O que é que falta? Só falta uma coisa. Só falta que os filhos de Deus fiquem em segurança. Por isso, enquanto é tempo, tome a posição como aquele cego tomou. Fique do lado dos crentes em Jesus Cristo. Amém? Está chegando a hora. Vamos ficar de pé e ler a palavra? Eu já estou encerrando. Eu comecei pelo fim, né? Segundo aos Tessalonicenses, segundo aos Tessalonicenses, fica antes de Timóteo e depois de 1 Tessalonicenses. Capítulo 2, versículo 15. Todos já acharam? Diz assim sua palavra. Então, irmãos, estai firmes
e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos conforte em toda a boa palavra e obra. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas verdades que temos conhecimento, Senhor, mas sabemos que apenas por ouvir a verdade e conhecê-la não nos garante a vitória. Se fosse assim, Judas seria vitorioso, porque Judas conheceu os seus dias, Senhor, enquanto estavas tu em carne, e não fez nenhum bem para ele. Ele manifestou o que ele tinha dentro dele, perdição. Eu tenho pregado a verdade para meus irmãos que me têm ouvido nesta manhã, e eu peço, Senhor, encarecidamente, tem misericórdia de todos nós, Senhor, e que tomemos nós posição pelo que é verdadeiro, Jesus Cristo, a tua palavra, e que retenhamos a tradição, aquilo que nossos pais apostólicos ensinaram, aquilo que está registrado na Escritura, e possa o Senhor nos calçar perfeitamente com o evangelho da salvação, porque o dia se aproxima, Senhor, precisamos estar prontos. Como um navio, quando está para afundar, ou quando há um acidente, então o comandante dá a ordem e todos têm que colocar os seus coletes salva-vidas e se preparar para um problema que virá, para enfrentar a catástrofe, a destruição, o naufrágio. Ó Senhor, nossa geração está fadada a um grande naufrágio. Esse navio afundará, Senhor. Ó Deus, nos concede colocar o colete da salvação agora, porque de improviso não dará tempo, Senhor. E se há alguém aqui, Senhor Jesus Cristo, presente, que ainda não tem esse preparo, que não é outra coisa a não ser o teu Espírito vivendo dentro de nós, salvação manifestada em obras. Ó Deus, se não existe alguém assim aqui dentro, eu oro que tu deis este colete para ele, Senhor, que ele receba, que ela receba, e que quando o mal vier, estejamos todos prontos para pular na água, esperar pelo barco, por aquele barco que navega tranquilo para Sião. É o que eu te peço, em teu nome, Senhor Jesus Cristo, agradecido por tudo que já tens feito por nós, Pai. Nos dá o teu Espírito Santo e nos concede vivermos uma vida limpa que te honre, Jesus Cristo, e vivamos como verdadeiros sal da terra e luz do mundo. Em teu nome, Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Cumprimente seu irmão. Nós recebemos algumas mensagens novas e você pode pegar ali adiante, meus irmãos, viu? São 5 mensagens novas, vocês podem pegar ali.